Boa noite, pessoal. Voltando aqui à nossa aula, agora eu quero falar com vocês aqui um pouquinho sobre a tarifa externa comum. Tarifa não item 2.4, tá? Da lição aula 2. Por isso que dá 2.4, é porque quer dizer que é 2 aqui e o 4 é continuação. Então, fala o seguinte: o que é essa tarifa do Mercosul? É a nomenclatura adotada a partir de 1 de janeiro de 1995, tá? Pelos 4 países integrantes. Vocês lembram quais são os 4 países integrantes do Mercosul? Uruguai, Brasil, Paraguai e Argentina, tá? Uruguai, Paraguai, Brasil e Argentina, como previsto no Tratado de Assunção, né? Com base na nomenclatura do Mercosul, tá? Então existe o que? Existe então uma taxa comercial, tá? Para ficar mais esclarecido, vamos falar aqui. Quer dizer que a TEC, que significa Tarifa Externa Comum do Mercosul, ou seja, é uma taxa comercial padronizada para os grupos de países, no caso, aqueles 4 países que nós acabamos de falar, tá? Como existente no Mercosul e é usada numa união aduaneira, em uma área de livre comércio com uma tarifa comum a todos, né? A mesma taxa que é cobrada por um país é cobrada por outro. E ademais de outras medidas que conforme uma política comercial externa comum, tá? Então, essa TEC, tá? Essa TEC, ela é uma imposição de todos os países membros de um bloco econômico, no caso, né, dos 4 países que nós falamos anteriormente, de uma tarifa comum incidente às importações de terceiros, tá? Assim sendo, nós temos o Ministério da Agricultura, né, e da Pecuária e Abastecimento, no caso, MAPA, sempre coloca uma letrinha no final para poder abreviar o que significa Ministério, Agricultura, Pecuária e Abastecimento, tá? Então, nós temos o seguinte, no item 2.5, fala sobre a legislação vigente, né? Para que a negociação ela possa acontecer de maneira harmônica, né? E o negócio venha a se concretizar, é necessário um planejamento tributário, que no qual vai verificará na importação e exportação dos cálculos impostos sem onerar nenhuma das partes, ou seja, nenhuma das partes pode ser onerada em função dos impostos, né? Todas tem que ser aquele sistema que é falado assim, o ganha-ganha. Um país, não só um país que vai ganhar, mas ambos têm que ganhar. E a parte tributária do comércio exterior, ela é controlada pelo Código Tributário Nacional, instruções normativas e pelos decretos da Receita Federal. Portanto, o que se refere à regulamentação tributária estará descrita, né, e explicitada no regulamento aduaneiro. Aí tem o decreto, né, qual que é o decreto? Número 4.543/2002, com alíquotas tributárias básicas que iremos encontrar no cálculo do preço de importação e exportação. Então, nós temos lá que o IPI, o que é o IPI? O IPI é o Imposto sobre o Produto Industrializado, que é calculado de acordo com a tabela do IPI. O outro seria o ICMS, que é o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços. Então, toda mercadoria ou serviço, quando você é cobrado de você por circular, tá? De um estado para outro, dentro da próprio estado. Então, existem políticas diferentes. Por exemplo, quando nós falamos de ICMS dos estados, tem estado que cobra, por exemplo, um ICMS de 18%, que é o teto, né? Para cobrar o ICMS. E dentro disso, os governos fazem as suas políticas. Tá? Cobra o imposto da movimentação da mercadoria dentro do seu estado. Tá? Por exemplo, o estado de Minas Gerais, às vezes ele cobra 12% de ICMS quando você vai mandar um produto lá para São Paulo. Aí, em contrapartida,
em São Paulo, lá, o que eles fazem? Eles cobram 18% do ICMS. Então, como 12% tem que ficar aqui em Minas, aí em São Paulo eles cobram 18%, você tem que pagar a diferença para São Paulo, entendeu? Aí depois nós temos lá o PIS, que é o Programa de Integração Social, e o COFINS, Contribuição para o Financeiro da Seguridade Social. Então, temos esses impostos que são cobrados, tá? Mais à frente nós vamos ver o cálculo da importação e como utilizá-los. Tá? Mas antes vamos falar um pouquinho sobre ferramentas digitais. Como uma gama de ferramentas digitais que proporcionam maior apoio às negociações como um todo, né? Aí nas mais utilizadas nós temos então o Portal Brasileiro do Comércio Exterior, uma das ferramentas, Aprendendo a Exportar, outra ferramenta, né? São várias ferramentas, como pode ver aqui, ó, radar comercial, que são ferramentas que a gente precisa, né, para poder identificar rastreio, vitrine do exportador, RDA agentes, né, Ecomex, nós já falamos isso aqui anteriormente, Brasil Trade, NET, Banco do Brasil, importantíssimo, né? Inmetro, Fala Exportador, Exporta Fácil, Apex Brasil, Projeto, Primeira Exportação. São algumas das ferramentas que podem te auxiliar na hora de fazer uma exportação ou importação, porque quando a gente fala de importação e de exportação é um conjunto de variáveis que precisa se buscar esse conhecimento. Para que vocês possam ter ideia, tem um curso de administração que ele é um nível superior, que é formado em administração, ele chama de comércio exterior, tá? Então, nós vamos falar nos itens 2.6.1 até o 2.6.13, tá? Que serão definidas qual a importância de cada uma dessas ferramentas digital. Dessa forma, nós vamos utilizar as definições oficiais para cada uma, tá? Indicando assim a fonte, o box, a mídia integradas, que será integrante de cada definição. Conterá o link oficial de cada um, tá? E o que é interessante, então, quer dizer, esses links, vocês que receberam a apostila, tanto eletrônica quanto física, vai ter lá os links que vocês poderão acessar para poder conhecer esses sites melhores, tá? Já dando continuidade aqui, ó, nós já temos aqui o primeiro, que é o 2.6.1, que é o Portal Brasileiro de Comércio Exterior, tá? Aqui abaixo nós temos o endereço, né, para que você possa acessar o site, disponível, tá? Esse é um portal que visa relacionar todos os mais diversos assuntos no portal. Ele tem um objetivo principal, que é as micros e pequenas e médias empresas, tá? Pois facilita o acesso às informações sobre o comércio exterior disponível na internet, tá? Então, aqui nesse site, o usuário poderá pesquisar por diversos assuntos, como programas de apoio à exportação, legislação, oportunidades, tá? Dentro do mesmo assunto ainda, do anterior, né, do mesmo portal do Comex, do comércio exterior, nós temos quem? O Comex Responde, né? Nesse Comex Responde, é onde que o empresário, por meio dele, né, é possível tirar dúvidas sobre o processo de exportação, fazer críticas, sugestões, sobre serviços, tá? Então, existe, tanto é que tá aqui, ó, representado como 6.1, tá? Ponto 1, então tá dentro do mesmo anterior que nós falamos. Então, no próximo vídeo, nós vamos começar do 2.6.2 e para a gente poder tentar finalizar.
tá? Eu vou encerrar esse vídeo para que a gente possa continuar no próximo.